Olá a todos! Esse é um trabalho da disciplina Conceitos de Física A. O código é FISC 50, da professora Catemari Diogo da Rosa. Trabalho feito pelos alunos Isabela, Luiz e Maísa. O trabalho se inicia com uma garrafa de material PET de 5 litros de água mineral. Essa garrafa de água mineral está aqui sendo mostrada na primeira imagem, com sua última quantidade de água para ser bebida aqui nesta mesa, e o destino dela será ser cortada ao meio, longitudinalmente, para que ela se transforme num invólucro que irá abrigar o, digamos, mostrador do nosso relógio de sol, e pelo meio da qual passará um mostrador, digamos, que será feito com elástico, né, de borracha de dinheiro. Há algumas descrições dos materiais, além desta garrafa e outros materiais que serão utilizados, seguem agora para que todos conheçam os materiais. 02, 03 e 04. Boa noite, turma. Vídeo curto aqui para mostrar os materiais da confecção de um relógio solar com materiais caseiros. É um trabalho da disciplina de Conceitos de Física, do curso de Física da UFBA. O primeiro material aqui é um garrafão de água, tá? Um garrafão que foi utilizado, um garrafão um pouco maior, pode ser uma garrafa PET de qualquer tamanho. E também optei em fazer um corte nele aqui, né, para poder botar o mostrador. E é preso e fixado no centro um elástico aqui, no caso pode ser um barbante, um fio. Eu prendi um elástico aqui com clipes, né? Precisa ter algum cuidado na hora de cortar a garrafa. Então, para cortar a garrafa foi utilizado uma faca de ponta, uma tesoura e uma régua para fazer medições, né? Também uma folha de papel, onde a gente mede a meia circunferência que tem aqui, né, da garrafa, essa parte que vai ficar servir de mostrador, e fazemos o papel da mesma medida da garrafa, no caso de 27 centímetros, e dividimos em 12 partes, né? Nela colocamos as horas de 6 horas até as 17 horas, que são as horas que vão ser mostradas no período diurno, né, obviamente. Deverá estar orientado esse lado para o norte, esse lado para o sul. Então amanhã faremos outro vídeo para mostrar o relógio funcionando, tá? Ele vai precisar estar inclinado numa base com 13 graus, que é a declinação da latitude de Salvador. E amanhã a gente faz outro vídeo para mostrar ele funcionando, ok? É isso, um abraço, até a próxima. Continuando sobre os materiais do relógio de sol, para que ele funcione corretamente, a latitude de Salvador é aproximadamente 13 graus de latitude sul. Então a gente precisa confeccionar um apoio que deixe ele virado para o norte com uma declinação de 13 graus, assim, nesse sentido. Então, para conseguir essa declinação de 13 graus no relógio, a gente corta uma madeira usando o auxílio de um transferidor para fazer a medição aqui de 13 graus de declinação, daqui do centro do corte até aqui a espessura, até a extremidade mais ou menos, 13 graus, e cortamos 2 suportes para poder deixar o relógio apoiado na declinação de 13 graus para o norte, ok? Essa declinação vai garantir com que o relógio fique alinhado com o eixo do planeta. Demonstrando agora para todos o gnomon. A professora solicitou que, além do relógio de sol, fosse feito também um gnomon. Esse gnomon que permite mostrar as horas. O que é um gnomon? O gnomon é uma vareta apontada para cima, que normalmente é fincada no chão para fazer medições da posição da sombra. Esse é um gnomon que a gente utiliza já há algum tempo, desde o tempo da teoria do vento solar, lá em 2009, quando começou a ser escrita. É uma placa quadrada que tem 43 centímetros por 43, a medida dela. 43. Para esse trabalho do relógio do sol, colocamos a altura do gnomon com 100 milímetros, tá? Esse gnomon pode ser usado com altura variável, porque é um parafuso, e ela tem esse tamanho todo para poder abrigar alguns instrumentos. Por exemplo, o nível, que prova que ela está nivelada, vai estar apontada para cima quando a gente colocar ela no sol, tá? Eu vou acrescentar um pedaço de papel para poder pegar as sombras. Agora que o sol já passou para sul de Salvador, ele está fazendo, depois do dia 27 de outubro, né, que é o dia do Zen de Salvador. Ele já passou para sul,
vai estar fazendo sombra sempre ao norte nesse período do ano aqui em Salvador. A placa tem mais alguns elementos, além dos parafusos que permitem nivelar, né, que ela pode ser colocada em qualquer terreno e fazer o nivelamento no local. E aqui tem também a informação da declinação, olha aí o ano 2009, né, 2013 aliás, da latitude de Salvador aqui, ó, que é 12,59, então a declinação magnética de Salvador é 23 graus oeste. Isso porque a gente coloca também uma bússola em cima da placa, né, já alinha ela para o norte, e aí pode mostrar a posição do Sol, tá, com esse gnomo. Então ele só vai ganhar mais um papel para poder marcar as horas com a passagem da posição do Sol, tá certo? Então o próximo vídeo eu acredito que já esteja com os instrumentos ao Sol para poder mostrar o funcionamento, tá certo? Figura 05. Aqui estamos utilizando a bússola eletrônica de um celular iPhone. E para que ele tenha a máxima precisão, figura 06, estamos junto do Wi-Fi, a 8 andares de altura mais ou menos, daí possível ver a elevação de 30 metros, tá? Por estar ao lado do Wi-Fi, a precisão é maior. E a placa que vai ser demonstrada lá embaixo a posição, nas próximas figuras, ela não dá para ser vista perfeitamente daqui, justamente por ser impossível fazer o foco. Mas eu tive o cuidado de me dirigir até o alto no apartamento para poder pegar o sinal do Wi-Fi para a bússola ter maior precisão. A bússola está apontada para o norte verdadeiro, então não há risco dela apontar aqui para o norte magnético. E ainda que isto fosse, na placa teria como fazer a compensação da declinação magnética para Salvador, conforme aquele dado colado ali na placa que é o nosso gnomon. Figura 07, que mostra a elevação, a bússola com total precisão, apontada para o norte. E aqui na figura 08, a gente mostra esse pequeno ponto branco que está aqui à mostra, é a placa, o gnomon, lá embaixo no playground do prédio. E eu estou aqui com 8 andares para poder pegar a precisão do Wi-Fi e alinhar ela perfeitamente para o norte. E depois vamos lá perto da placa para fazermos as imagens das horas. Aí tem a figura 09, que é um vídeo muito curto. E ele também mostra que assim, é impossível focar a imagem perfeitamente lá embaixo, né, com essa distância, porque a câmera do telefone filma a tela, né, a tela de proteção. Acaba que foca na tela e não foca na placa lá embaixo, mas é só para que se tenha a noção da distância e do cuidado que tivemos ao fazer o vídeo para pegar o sinal do Wi-Fi, no sentido de que a bússola tivesse precisão total. Na figura 10, a gente tem a marcação das 10 horas da manhã. Então a gente pode ver ali um relógio demonstrando as 10 horas da manhã e o nosso relógio de sol, o gnomon, aponta para aquela posição. A placa está perfeitamente nivelada, como pode ser visto o nível ali em cima nesse momento. Os 3 olhos d'água estão mais ou menos alinhados e assim o gnomon consegue mostrar a posição das 10 horas. Na figura 11, nós temos a marcação das 11 horas da manhã. E aqui cabe uma explicação. O comprimento da figura é bastante pequeno porque Salvador tem incidência do zênite solar por volta de 27 de outubro. Como esses vídeos foram feitos depois do dia 15 de novembro, mais ou menos, ainda está muito próximo do zênite solar. Então vejam que no momento de 11 horas em diante, e até uma próxima figura que eu vou mostrar, que tem o meio-dia solar perfeito de Salvador, o tamanho da sombra é muito pequeno. Esse gnomon ele está com 100 milímetros e ele dá uma sombra de 12 milímetros apenas. Então está aí na figura 12 o nosso meio-dia solar de Salvador, que ocorre por volta das 11h15. E também na figura 13 em maior detalhe, né? Com maior aproximação dá para a gente ver perfeitamente os 12 milímetros. Também na figura 14, aí seguindo a demonstração, a figura 14 mostrando o meio-dia. Saltando para a figura 15, nós podemos observar a marcação das 15 horas. Está aí o relógio do lado, mostrando que são 15 horas marcadas, as horas anteriores continuam aqui marcadas, né? O gnomon foi preparado com essas 2 folhas de papel para poder fazermos as marcações da hora.
E aqui a gente também vai mostrar o outro modelo do relógio solar feito com a garrafa PET, porque como a gente vive numa localidade tropical e o sol, dia 27 de outubro, passa por Salvador e se dirige para o sul de Salvador, por essa razão, as horas são marcadas sempre aqui ao norte do gnomo, que a gente pode ver nas figuras 10 a figura 15. Olá turma, vídeo curto para mostrar o relógio de sol funcionando. São 15 horas, passados agora uns 6 minutos mais ou menos. O sol vai e volta, mas está ali a sombra. Ó, vou mexer no elástico aqui um pouco. A sombra está aqui no ponteiro das 15 horas também, passado um pouco. Nas 16 horas ele vai tocar exatamente o ponteiro das 16, tá? Ele está inclinado para o norte, na base com o calço de 13 graus, que é a altitude de Salvador. E assim o relógio marca as horas. No relógio de ponteiro com um mostrador em semicírculo é mais preciso para uma localidade tropical, porque quando o sol está nas datas ao sul da cidade ou nas datas ao norte da cidade, esse mostrador do relógio na garrafa de PET funciona melhor. Então vamos ver um pouco da marcação das 15 horas, e na verdade foram 15 horas e alguns minutos, que está aqui na figura 16. Na figura 17 nós temos a marcação do relógio PET marcando as 16 horas. E aqui já eram 16 horas e mais alguns minutos, ele já está um pouco distante da linha, não está na linha exata, mas isso mostra a precisão do relógio. Como eu disse, esse modelo funciona melhor em Salvador do que o modelo Cognomon. Mas por que os antigos faziam relógios Cognomon? E aqui temos a imagem 18, demonstrando o relógio com o Gnomon marcando as 16 horas. E aqui o Gnomon fica com a sombra bastante grande, né? Mesmo tendo colocado ele com 100 milímetros somente, ainda assim, o que eu temia que ele ficasse maior do que a placa, e ocorreu, né? A partir das 16 horas. Mas por que os antigos faziam relógios de sol com Gnomon? Os antigos que nós estudamos são gregos ou europeus, e eles todos vivem numa região do planeta que é a zona temperada, estão acima do trópico de Câncer. Para esses povos da Europa, Estados Unidos, do Japão e de tantos outros países lá do norte, o Sol está o ano inteiro ao sul. Então fazer um relógio com um gnomon e uma meia-lua ao norte para pegar a sombra do Sol que vai estar ao sul o ano inteiro para eles, funciona melhor do que no caso aqui para nós que estamos em Salvador. Salvador tem 2 zênites solares, o zênite solar 27 de outubro, quando o Sol passa para o sul da cidade. O máximo sul que ele se distancia é por volta da data de 21 de dezembro. Depois ele volta de novo, passa por Salvador 15 de fevereiro. E depois de 15 de fevereiro ele passa para o norte de Salvador. Estando ao norte de Salvador, ele permanece. O máximo norte que ele se distancia é até 21 de junho, quando ele incide no Trópico de Câncer. E depois ele começa a retornar para Salvador, chegando de novo sobre a cidade 27 de outubro. Então, como nós temos parte do ano com o Sol ao norte, parte do ano com o Sol ao sul, funciona melhor o relógio com o mostrador em semicírculo, né, que nós fizemos aqui com a garrafa PET. Se fosse no tempo antigo, claro, em vez de uma garrafa PET, fazíamos uma escavação no chão, né, em forma de semicírculo, e colocaríamos um ponteiro por meio de um graveto, uma vareta qualquer, e a inscrição poderia ser feita também de forma rudimentar, numa placa de madeira, uma xilogravura, né? Algo que fosse assemelhado. No caso do relógio de Gnomon também, quando está na zona temperada, como eu disse, ele vai ficar sempre com as sombras ao norte. Então é fácil organizar ali uma meia-lua. E como vocês podem ver aqui na figura 18, que marca as 16 horas, as marcações das outras horas no nosso ficam a meia-lua assim, digamos, bem que espremida, bem próxima do Gnomon, porque estamos com datas de imagens entre 15 e 17 de novembro, e o zênite em Salvador ocorreu 27 de outubro, como eu disse. Portanto, ele fica bastante próximo. Para concluir, vamos demonstrar o relógio marcando as 16 horas nas próximas imagens. E aqui, meus amigos, para provar que o relógio funciona às 16 horas, passados aí uns 5 minutos, alguma coisa,
A gente tem também ali a marcação da sombra, fixando o papel na posição, às 16 horas. Tá mostrando que o relógio de sol funciona, ok? É isso aí, até a próxima. Era isso que nós tínhamos para apresentar, agradecemos a audiência de todos, um grande abraço.